A paz do Senhor Jesus para todos nesta manhã de quinta-feira. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia, passando aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Eu quero te desejar, meu irmão, minha amiga, meu amigo, que tem nos acompanhado aqui no canal Podcast com o Pastor Afonso, uma quinta-feira de paz, uma quinta-feira de livramento, que o nosso bom Deus te guarde tanto na entrada e como na saída. Que o nosso bom Deus nos livre de toda má notícia, toda notícia que iria bater em nossas portas, que não ia agradar, que não ia nos trazer felicidade, que ia nos trazer perturbação, já caiu por terra. Quero agradecer a todos que têm compartilhado, você que tem comentado, aos queridos amigos que têm nos ajudado aqui no podcast com o Pastor Afonso. Mas sem perca de tempo, eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar e compartilhe em nome de Jesus. Estarei orando porque Deus, Ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Aleluia. Eu vou aqui ler em Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. A página fechou aqui, mais rapidamente. Mateus 24, 13. A parte A. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, estarei orando, soberano Deus e eterno Pai. Está aqui a tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A palavra aqui em apreço está em Mateus 24. Todos os conhecedores da palavra sabem que Mateus 24 fala dos últimos acontecimentos, da profecia, dos avisos do nosso Senhor acerca dos últimos dias. E aqui ele vem destacar algo sobre a perseverança, porque dia difícil viria, ou dia difícil adivinha. E esses dias seria tão complicado, tão complexo, que os discípulos precisariam perseverar. Analisando o ser humano um pouco das nossas capacidades, no mesmo tempo que nós somos perseverantes, no mesmo tempo que nós somos empolgantes, entusiasmados, nos vemos abatidos, desanimados, até mesmo pensando em parar. Em Lucas capítulo 18, vai nos retratar acerca de uma viúva que estava com a causa, e esta causa ela tinha que ser assistida por um juiz, por alguém da justiça. Mas o texto diz que o juiz a qual ela procurou não queria atendê-la a princípio, e diz que este juiz era homem mau, que nem a Deus temia. Por aí a gente tira mais ou menos a conclusão, quem era este homem. Mas o texto sagrado diz que pela sua perseverança, pela sua persistência, ela foi atendida por aquele juiz. E no final, o Senhor, explicando a parábola, o Senhor diz aos discípulos: se este juiz, que é mau, atendeu
esta mulher. Imagine o nosso Deus, que parece ser tardio, não há de responder às nossas petições. Eu estava analisando aqui hoje pela manhã o que é que nos faz desistir, desanimar, ao ponto de muitas pessoas tirarem a sua própria vida, ao ponto dela não mais acreditar que a sua situação não tem mais jeito, que a sua situação é o fim, que não tem mais remédio para resolver. O que é que nos faz a chegar a este ponto? Ao ponto de se trancar num quarto de depressão, num quarto de desânimo, e simplesmente dizer para dentro de nós que não quero mais viver. Eu tenho certeza que Deus está falando para alguém nesta manhã. Eu tenho certeza. E ali analisando aqui nesta manhã, meditando, pensando, o que é que nos faz parar, desanimar? Várias coisas. Nós não podemos ser hipócrita e falar que um resultado de exame de um diagnóstico de um ente querido, até mesmo nosso mesmo, de um CA, de um câncer, que isso não traz desânimo. Traz sim. Traz abatimento, traz sim. Mas é justamente nesta hora, é quando você recebe a notícia, é quando você começa a medir, é quando nós começamos a medirmos o tamanho da luta, da dificuldade que parou em nossa frente, que está parada em nossa frente, que quando você começa a medir ao seu redor o tamanho da luta e não vê solução, quando você não vê solução é porque você mediu. Na sua mente, nós medimos que não há mais solução. É nesta hora que medimos o tamanho da luta, é que vem o abatimento. Mas pararia você de viver? Deixaria eu de viver? Deixaria você de viver? Procuraria um remédio para tomar, um veneno para beber, procuraria um viaduto para se jogar, simplesmente porque esta luta parou na sua frente? Porque essa luta estacionou na sua vida? Esquecemos nós que a vida ela é feita de lutas? Que se pararmos por causa da luta, já não era nem mais para vivermos? Porque 24 horas temos lutas, das menores às maiores. Pararia nós de viver, deixaríamos nós de viver por causa de lutas? Sabendo você e eu que resolvendo uma de manhã, tem outra pela tarde. Resolvendo uma pela tarde, tem outra luta pela noite. Resolvendo a de hoje, tem outra luta pela manhã, amanhã. Esquecemos nós do texto de João 16:33, que o nosso Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos: eu vos tenho dito essas coisas para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições. Então, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, insista, persista. Porque a luta é que nos fortalece. Eu coloquei aqui uma imagem de um homem com uma grande pedra subindo a uma ribanceira, a um monte. Quão difícil está sendo para ele levar esta pedra
até o alto do monte. Mas tem algo aqui interessante nessa imagem. Que se ele colocou um objetivo de chegar até aqui, até do peso da pedra ele esquece. Se você colocou um objetivo na sua vida, se você colocou um ponto de chegada, e você determinar, independente do que você está passando, independente do que você está vivendo, olhe para o ponto que você determinou. A vida está na mão de Deus. A carne é fraca, mas o nosso espírito é forte. Então, meu amigo, minha amiga, é claro que eu estará sempre comentando sobre a resiliência. A resiliência é uma virtude que o Senhor nos capacitou para nos refazer depois de lutas, depois de dificuldade. É uma persistência. Resiliência é aquilo que estica. Quando nós pensamos que vai partir, ela toma de novo a sua forma. Se recomponha nesta manhã, meu amigo. Se recomponha nesta manhã, minha amiga. Depois desta, tem outra. Depois desta luta, ou antes desta luta, teve outra antes. E antes das antes, teve outra antes. Não é a primeira. Até porque, qual é a luta que vai nos parar? E qual é a luta que nós vamos vencer? Se existe no nosso sangue uma célula chamada morte. Por que desistir? Por causa desse diagnóstico? Por que desistir? Por causa desse atraso do aluguel? Por causa dessa dívida que se levantou? Por causa dessa calúnia que se levantou? Por causa dessa perseguição que se levantou? Vai desistir? Alguns dizem até nesta manhã que dá vontade de sair por aí sem destino. Você vai chegar onde? Quando Elias, passando por luta, 1 Reis 19, ele pediu no seu ânimo a morte. Ele pediu no seu ânimo a morte. Às vezes, nós deixamos o nosso ânimo falar com a razão. Mas a razão é: Deus está te fortalecendo nesta manhã. Minha amiga, meu amigo, eu sei que esse diagnóstico foi um dos piores que você já recebeu. Estou falando para alguns aqui. Minha irmã, não era isso que você queria? Pegar uma conversa no WhatsApp do seu esposo, da sua esposa, meu irmão, de outra pessoa estranha? Minha irmã, não era isso que você esperava? Perder sua filha, o seu filho para as drogas? Você, minha irmã, que estava grávida, perdeu o bebê no meio dessa gravidez? Mas não é o fim. Mas não é o fim. Você que perdeu seu emprego, que está dizendo não tem o que fazer, calma, as coisas irão se encaixar. Tudo irá se encaixar no tempo de Deus. Só não entregue os pontos, porque a palavra aqui é: os que perseverarem até o fim, esse será salvo. Perseverança é uma virtude de alguém que insiste, persiste a chegar no determinado objetivo. Pense nisso. Você sabia que, psicologicamente falando,
a sua perseverança no seu ânimo, ela vale mais do que os remédios? Sim. Ela tem mais efeito do que os remédios? Porque não adianta você estar tomando seus remédios e não estar acreditando na sua cura. E quando você toma os remédios, acreditando que sairá desse momento, acreditando que as coisas passarão, você vai resistir, você vai vencer. Você vai vencer mais uma. Não desista. Insista. Insista, se refaça. Se refaça em meio a essas lutas. Tenho dificuldades. Eu tenho minhas lutas. E quase que eu não sento aqui nesta manhã. Então o Senhor me encheu meus lábios pela tua misericórdia para dizer: que adianta não fazer hoje por causa de uma luta, se terá luta amanhã? E vai fazer a mensagem quando? Se a luta não para. Que Deus abençoe com esta palavra, que o nosso bom Deus te guarde, te proteja, hoje e para todo sempre. Continue orando por esse projeto, continue orando por esta obra. Muito obrigado a todos os inscritos do canal, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Fica com Deus.